Olá! Vamos conversar hoje sobre o estágio impulsivo emocional. Vamos detalhar um pouco mais como esse estágio fundamental na teoria psicogenética de Henri Wallum determina a vida e a subsequente sobrevivência qualitativa deste bebê. Então, esta fase, ela dura de 0 a 1 ano. Ora, neste 0 a 1 ano, nós teremos uma subdivisão em dois momentos, que são momentos cruciais para a continuidade do desenvolvimento deste ser, deste bebê. Ele vai, então, se dividir de 0 a 3 meses e de 3 meses a 1 ano. Então, vamos olhar mais detalhadamente como isso acontece. Então, assim, quando o bebê nasce, ele é extremamente dependente do mundo exterior. E essa dependência vai fazer com que o seu corpo, o seu organismo, a sua dimensão orgânica e biológica sirva como uma linguagem entre este meio no qual ele agora habita. Então, o nascimento, ele vai partir muito dessa impulsividade motora, dessas descargas motoras que são indiferenciadas, elas não têm um controle específico de movimento. São realmente descargas, são descargas motoras e que vão trazer algumas reações. Os bebês, a partir dessa sua impulsividade motora, dessas descargas motoras, eles vão provocar então alguma reação naquele intermediário, naquela pessoa que então está a cargo de cuidar desse bebê. As reações então provocadas nesse adulto por meio dessas descargas motoras vão gerar respostas às necessidades desse bebê. E nesse momento de vida, quais são as necessidades que o bebê tem? Quais são? São necessidades extremamente fisiológicas que vão indicar as condições da sua sobrevivência. Mas além de garantir, né, essas descargas motoras, que o adulto seja mobilizado para agir no ambiente e satisfazer necessidades fisiológicas, também é um meio de construção de um processo que envolve a comunicação. Então, também a descarga motora servirá como uma linguagem comunicacional que o bebê estabelece com o meio e vai construindo conjuntamente significados comuns daquele tipo de comportamento, daquele tipo de reação motor. Que comportamento seria esse, né? Ora, o bebê nesse período de vida, mesmo estando presente nesse ambiente social, ele é indistinto para o bebê, ele é um período nebuloso, indiferenciado. O bebê ele só vai então reagir, ou melhor, expressar essas descargas motoras de forma indiferenciada. Porque ele não consegue perceber, né? O bebê não tem condições de perceber identidades, né? E definir o que é ele, o que é o outro, que existe um outro em relação com ele. Não. O bebê está em existência nesse mundo e a sua existência nesse mundo está diretamente relacionada com essa dimensão biológica de sobrevivência. Como eu comentei, há dois momentos nesse estágio impulsivo motor que são demarcados por fases bem características. Então, nós temos de 0 a 3 meses a impulsividade motora e temos de 3 meses a 1 ano que a gente está chamando aqui do momento emocional. Ora, essa impulsividade motora, né, fica bastante evidente até os 3 meses, dessas descargas buscando uma reação naquele sujeito que está ali mediando,
né, com essa criança, sua existência, sua sobrevivência. Mas também dos 3 meses a 1 ano, há um caráter novo nessa relação, que é a afetividade, o desenvolvimento aqui emocional, dessa esfera emocional. Ora, a impulsividade motora, como estamos demarcando, né, do 0 aos 3 meses, vão trazer então a necessidade da satisfação imediata dessas dimensões fisiológicas. Por exemplo, estamos falando do sono, estamos falando da alimentação, estamos falando de repente de alguma dor, né, provocada por algum tipo de alimentação, algum desconforto nesse organismo, né? E também nós estamos falando dessa dimensão do bebê, ele ser um organismo, né, que está num período nebuloso, indistinto de limites entre eu e o outro, né? Portanto, a atividade no mundo deste bebê, a presença do mundo neste bebê, vai se manifestar por movimentos impulsivos e reflexos, né? Se você, por exemplo, faz cócegas nesse bebê, ele vai ter um movimento reflexo, né? Se você, por exemplo, assopra, né, este bebê, ele também terá um movimento reflexo. Então, ele reage ao meio por meio desses movimentos reflexos. E depois, posteriormente, né, ele vai então desenvolvendo outras dimensões. Mas até os 3 meses, né, o que a impulsividade motora vai desenvolvendo com esse bebê, né? Então, vai ajudando-o a encontrar uma resposta do meio às suas necessidades, seja ela então de um cuidado mais próximo, seja ela da satisfação da alimentação, ou, por exemplo, de repente, né, tá lá com a fralda cheia, precisa trocar um desconforto no seu corpo, né? Então ele vai induzir por meio desses reflexos da sua impulsividade motora uma ação do meio sobre essa necessidade. E também assim, ó, a ansiedade, né, ela é refletida nesse momento da impulsividade motora, e o desconforto, como a gente falou, vai levar então a movimentos que não são intencionais, mas são movimentos extremamente ligados à dimensão orgânica de reflexo, né? E, obviamente, essa manifestação motora, ela vai se desenvolvendo de tal forma que o repertório de significados vão sendo construídos e, então, a gente vai gerando um processo de comunicação. Ora, desse processo de comunicação, então, que nós efetivamos pela impulsividade motora do 0 aos 3 anos, perdão, do 0 aos 3 meses, passamos então mais ou menos dos 3 meses até 1 ano de idade ao segundo momento do estágio impulsivo emocional. E esse segundo momento é a dimensão emocional propriamente dita, que vai se gestando como uma linguagem comunicacional e que vai, vamos dizer, anteceder o processo cognitivo e desenvolvimento intelectual. Então, tivemos até os 3 meses, organicamente, a presença bastante forte, né, desses aspectos fisiológicos, permanecemos com eles, mas começa a entrar aqui em campo uma outra dimensão que diríamos aqui de ordem, né, mais simbólica, inclusive. Então, o que vai acontecer nesse segundo momento do estágio impulsivo emocional? Então, dos 3 meses a 1 ano. Lembrando que essas idades, elas não são fixas, determinadas, nem os estágios, depende muito da maturação do processo orgânico de cada um
e das interações que estabelece com o meio, mas mais ou menos, né, uma média, digamos assim, do que seria previsto para esta faixa etária, mas nunca tomando isso como algo definitivo, fixo, absoluto, ok? Então, nesse segundo momento emocional que a gente está comentando aqui, há uma transformação. Que transformação é essa? A transformação que acontece é que essa manifestação motora do bebê passa a ser categorizada, passa a ser interpretada, passa a ser compreendida, passa a ser significada. Então, aquele movimento que antes era reflexo e não necessariamente comunicava algo de forma mais categórica, ele passa nesse momento a ser mais, vamos dizer assim, compreendido por aqueles que estão no entorno ou que estão no processo intermediário, né, de cuidar deste bebê. Então, essas categorias, né, elas vão sendo, então, entendidas, apreendidas e interpretadas como uma forma de linguagem primitiva, né? Ainda estamos falando de uma linguagem emocional e não de uma dimensão intelectual. Lembremos que estamos aqui, primeiro, né, do 0 aos 3, essa impulsividade motora aos 3 meses. Essa impulsividade motora bastante forte, passamos ainda com a impulsividade motora dos 3 meses a 1 ano para o segundo momento emocional. Ora, esta linguagem primitiva vai mobilizar o outro em entendimento do que este reflexo, não mais tão a esmo do ambiente, mas já um pouco mais intencional, provocará nesses adultos, né? Então, nós vamos ter aqui que os movimentos corporais, eles mobilizam realmente quem está cuidando do bebê. Um choro, né? Então, ele começa a ser categorizado. Ah, esse choro é de fome, esse choro é de manha, esse choro é de sono, né? Então, categorias para essas manifestações motoras, né? Então, o bebê, ele começa a afetar o meio, ele começa a provocar reações no outro por meio das emoções que ele expressa, né? Então, o que a gente percebe aqui, né? O bebê começa a construir sua capacidade de antecipar reações. Então, o bebê começa a perceber e significar que determinados movimentos que ele faz provocam no outro um determinado comportamento. Às vezes, esse comportamento é um comportamento positivo, às vezes negativo. E o bebê começa a perceber esse processo. É o que a gente está dizendo aqui de fazer interpretações das respostas que vêm do meio, né? Das expressões que também são mobilizadas nesse adulto cuidador desse bebê. Então, que expressões são essas, né? Que expressões faciais são essas que comunicam algo para esse bebê a partir de um movimento, uma manifestação corporal, né? Então, esse período que vai mais ou menos dos 3 meses a 1 ano, vai demandar aqui um predomínio da afetividade. Lembrando que, para Valum, a afetividade é a capacidade de afetar o outro, seja positiva ou negativamente. Então, ao predomínio dessa capacidade de afetar o outro, né, para as satisfações das minhas necessidades. Então, assim, o bebê vai começar nesse período a realizar atividades que dizemos repetitivas. Quando chega esse momento, ele já está indicando para nós um novo estágio de desenvolvimento.
que seria o estágio, então, sensório, motor e projetivo, né? Então, assim, ele já ressignificou, interpretou, já categorizou processos, já mais ou menos consegue antecipar reações por meio da sua manifestação motora no outro, então a gente já começou a ingressar em outro estágio de desenvolvimento, né? Então, assim, o emocional, ele vai trazer essa conexão, né? Do que a criança perceba, essa conexão dos seus movimentos com os resultados que ele consegue mobilizar naqueles que convivem com o bebê, né, consigo mesmo. Então, ele começa a desenvolver aqui repetições que não são um mero reflexo, mas são repetições intencionais. Vamos dizer que um dado movimento deste bebê provoque nos outros, afete os outros positivamente em termos de gargalhadas. Então, o bebê percebe que quando ele faz determinado movimento, ele provoca no outro risadas e gargalhadas. Então, o bebê vai repetir esses movimentos para provocar essas reações. É o que a gente chama, então, de reações circulares, né? Que a criança vai, então, fazendo aqui experimentações, né, com os seus movimentos, né? Ela vai fazendo tentativas de verificar se aquele movimento demanda ou não determinada reação. E também a criança vai desenvolvendo nesse período o prazer da repetição. Então, digamos nesse meu exemplo aqui, que uma manifestação motora aqui, né, uma manifestação corporal desse bebê provocou risadas, né? E essas risadas, elas foram risadas que afetaram o bebê positivamente. Então, ele começa a ter prazer nesse processo de repetição, né? E aí que ele vai explorando mais o seu corpo. Lembrando que para Wallum nós temos duas dimensões que estão interligadas, que é o orgânico, biológico, nosso corpo, e também o meio social, a mediação, a interação com esse meio social. Então, o bebê, nesse prazer da repetição que ele vai desenvolvendo nesse momento emocional, ele vai então conhecendo mais o seu corpo, ele vai conhecendo o mundo e ele vai desenvolvendo aqui a aprendizagem sobre o que lhe motiva, o que não lhe motiva e perseverança em determinados comportamentos, né? Então, esse bebê com essa manifestação de 1 ano vai trazer para nós comportamentos que vão demandar muito reação dos adultos, né? Ou